Boa tarde. Hoje a gente vai entrar num novo projeto. A gente está convidando a Imamura Immigration para se juntar a gente, porque nós vamos conversar sobre processo imigratório no Canadá. A gente está com um projeto de lives para conhecer meninas que trabalham aqui no Canadá, que representam a nossa comunidade brasileira. E hoje a nossa convidada é a Maíra. Oi, Maíra. Pronto, desculpa. Sempre. Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade aqui para poder acessar, mas eu acho que agora deu certo, Ah, né? que bom. Uhum, deu sim. Pronto. Então vamos lá, agora a gente pode finalmente começar. Primeiramente, obrigada, Karina, pela oportunidade de estar participando dessa live, falar um pouquinho sobre o trabalho que eu faço com imigração. Eu acho que a gente está numa fase assim que muitas pessoas têm perguntas, então eu acho que tem vários tópicos que a gente pode abordar hoje que vão ser interessantes para muita gente que está aqui no Canadá e para quem está se planejando também para vir para cá, né? E é isso. E você quer que eu me apresente primeiro? Maíra, conta um pouquinho sobre você, como é que você chegou aqui, se você nasceu aqui, de onde você veio, de que estado, por favor, se apresente, há quanto tempo você tem sua empresa? Claro. Então, eu sou advogada no Brasil, eu atuava no Brasil como advogada de imigração também, Aham. menos uns 5 ou 6 anos. Aí eu vim para o Canadá em 2012 para fazer um mestrado na Universidade de Toronto, em Direito. Uhum. Assim que eu terminei, eu estava buscando uma maneira de poder trabalhar aqui na minha área. E para quem faz direito, a gente sabe que é bem complicado, porque são áreas assim que são regulamentadas, então a gente tem um sistema jurídico diferente. E aí eu tive essa oportunidade de fazer o curso de consultora de imigração. Isso foi em 2017. Aí Uhum. eu fiz o curso, tirei minha licença em 2017 e venho trabalhando com imigração desde então. Trabalhei para vários escritórios de advocacia pequenos, grandes, trabalhei para consultores, então o meu foco assim foi bem pegar a primeira experiência para depois ter minha própria consultoria e ter meus próprios clientes. Então, assim, eu tive clientes de basicamente de todas as nacionalidades, todos os tipos de imigração, imigração de negócio, residência temporária, residência permanente, classe familiar. Então, assim, eu gosto de trabalhar com a classe familiar, porque é a minha especialidade, mas eu faço um pouquinho de tudo, né? E agora, há pouco tempo atrás, eu falei assim, vou meio que focar mais no meu negócio, porque eu acho que vale a pena, mas infelizmente quando eu decidi fazer isso, o governo começou a fazer um monte de mudança, então assim, me pegou meio que despreparada. E é isso, assim, essa é a minha história de uma forma bem resumida. Aham. E você é de que estado no Brasil? Eu nasci no estado de São Paulo, eu sou paulista, Aham. mas eu morei em 9 cidades no Brasil, então assim, Que legal. tem uma história bem diferente, assim. Eu morei em Minas Gerais, morei no Ceará, morei em Santa Legal. Catarina. Praticamente todos os estados no Brasil eu já vivi. E é isso. Bacana. Então, vamos tocar nesse seu assunto aí, imigração. Me conta, então, eu vou te dar meu cenário. Eu cheguei aqui porque meu marido estava trabalhando, ou estava trabalhando, não, ele veio para estudar e eu ganhei a condição para trabalhar. Ainda está valendo? Como é que ficou com essas novas mudanças? É assim É, ainda? então, mudou bastante e o que eu vou explicar para vocês é assim, porque tem muita informação por aí. Então, eu acho que ainda está uma coisa assim muito recente, as pessoas estão com muita dúvida em relação a isso. Vamos começar primeiro com a questão dos study permits, né? Você falou que você veio através de estudo, assim, o seu marido veio estudar e você pôde trabalhar através dele. Então, Sim, vamos isso começar, só foi college. Ele veio para fazer um college. como a maioria dos brasileiros vem através dessa rota de aluno internacional. Isso. Então, como é que está o cenário para study permits daqui para frente? O governo
anunciou que vai ter um limite, agora vai ter uma cota para study permits a partir do ano que vem, uma cota de 437 mil study permits vão ser liberados, ou seja, essa é uma redução de 10%, começar daí. No começo do ano já teve algumas mudanças em relação ao study permit, por exemplo, o que você tem que provar para você tirar um study permit, hoje em dia já é um pouquinho a mais, diante de tudo que está acontecendo no Canadá atualmente, então assim, a falta de moradia, a questão que foram descobertos vários alunos internacionais em Brampton vivendo assim, tipo, 30 pessoas vivendo em um cômodo só. Então, assim, é realmente uma loucura. Então, eles querem ter certeza que as pessoas que estão vindo para cá estudar têm condição financeira. Então, eu acho que tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que realmente vai fazer com que só vem para cá quem realmente tem condição de se manter, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o PGWP, né? Porque no final das contas, apesar de que quando você aplica para o Study Permit, você tem que fazer uma carta, uma declaração, e eles têm que entender que você eventualmente vai voltar. No final das contas, todo mundo sabe que quem vem para o Canadá, a maioria, né, vem para poder imigrar depois e se tornar residente permanente. Claro. Então, você ter a possibilidade de aplicar para o PGWP faz uma diferença muito grande. Até porque o Express Entry está ficando cada vez mais competitivo, as notas de corte estão super altas. Então, assim, é praticamente impossível, não estou dizendo que é impossível, mas praticamente impossível uma pessoa qualificar para residência permanente, ganhar o ITA, sem ter vindo para cá, sem ter estudado aqui e sem ter posteriormente trabalhado também. Então, vamos falar um pouquinho sobre as mudanças no PGWP. Então, a gente vai levar em consideração o dia 1º de novembro, tá certo? Porque isso foi o que foi anunciado pelo governo há, acho que 2 ou 3 dias atrás, porque eles já tinham anunciado no dia 18 de setembro, mas há 2, 3 dias atrás falaram assim, não, vamos colocar uma data limite, né? Porque ainda estava aquela coisa, poxa, será que eu que vim estudar, que estou estudando agora, vou ser impactado por essas novas regras? Então, tinha algumas coisas que ainda não tinham sido delineadas. Então, agora está bem delineado. Então, a data que a gente vai levar em consideração vai ser sempre 1º de novembro. Então, por exemplo, quem está estudando agora, tá? E mandar um PGWP, uma aplicação de PGWP até o dia 1º de novembro, não vai ser impactado. Então, continua tudo do jeito que está. Uhum. Depois do dia 1º de novembro, a gente vai ter que fazer algumas perguntas. A pergunta é: quando foi que você aplicou para o seu Study Permit? Tá certo? Se o seu Study Permit você aplicou antes de 1º de novembro, você vai ter que agora comprovar que você tem requisito da língua, né? Que é uma coisa que não tinha antes. Eu tenho certeza que para o seu marido, talvez ele não foi pedido isso, né? Agora tem isso. Então, por exemplo, para quem se formou em universidade, vai ser o CLB 7. Para quem se formou em college, vai ser CLB 5. Então, continua podendo ser o CELB ou IELTS. Então, vai ter que fazer essa prova. O que, por sua vez, causou uma comoção muito grande, porque, assim, pensa só, o aluno internacional, quando ele começou a fazer o curso, já foi pedido a IELTS para ele. É verdade. Certo? Então, aí você fez um IELTS lá no começo para você poder começar a estudar, e você está fazendo um IELTS de novo para conseguir o PGWP. Então, é um gasto a mais, tá Sim. certo? É gasto em cima de gasto, já vai calculando aí. Aí, então, depois do dia 1º de novembro, se aplicou antes de 1º de novembro para o seu Study Permit, é só a língua. Se aplicou depois para o seu Study Permit, depois do dia 1º de novembro, você tem o requisito da língua, que é o que eu acabei de falar, mais o outro requisito, que é o que está apavorando todo mundo, que é a questão que o seu programa tem que estar alinhado com as profissões que estão, com as áreas que estão em alta demanda. Hum, hum. É. E assim,
se você vê todos esses anúncios que estão sendo feitos pelo governo desde o começo do ano, já está sendo indicado várias vezes que alta demanda, assim, eles falam isso o tempo todo. Alta demanda, alta demanda, alta demanda. Os draws, né? Antigamente era Federal Skill Worker, Canadian Experience Class, PNP. Agora é a Target Specific Draws, né? Que tem Healthcare, eles têm um draw specific. Técnicos, né? Construção tem um draw também específico. Quem fala francês tem um draw específico. Então, assim, já estava sendo meio que indicado que tudo está caminhando para esse caminho, né? Sim. E é uma coisa assim que ninguém estava esperando, e alguns falam que é um retrocesso, Sim. porque só abrindo um parêntese, antes do sistema de Express Entry, em 2010 foi quando eu apliquei para a minha residência permanente, não era Express Entry, era um sistema de NOCs e era só profissão que estava em alta demanda. Sim. É como se a gente estivesse voltando para isso, certo? Sim. Então, voltando para 2010, usando o sistema de Express Entry, mas com esse conceito de só vai vir para o Canadá agora, ou só vai ficar no Canadá quem estiver em uma dessas profissões que estão em alta demanda. Tá? Sim. Aí aquela coisa, quais são as profissões que estão em alta demanda? Sim. É uma outra pergunta. Desculpa, é porque assim, é tanta informação, aí é como se fosse uma cascata. Você abre um, vem outro, né? Em termos assim, as áreas elegíveis para os alunos fazerem curso de college agora, né? Vai ter que ser agricultura, agroalimentação, saúde, o que a gente chama de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia, matemática, Sim. técnicos, cursos técnicos, coisa relacionada com construção, eletricista, etc. E transporte. Existe uma lista, tá certo? Que está no site do governo, que a gente chama de código CIP, que tem 1000, mas são todos relacionados com essas áreas, tá? A próxima pergunta se for universidade, se eu for fazer um bacharelado, mestrado, doutorado, tem que ser também nessas áreas? A resposta é não, é só para college, tá certo? Então, college realmente você precisa focar. Então, não adianta mais vir, tem muita gente que está fazendo business management, é um curso maravilhoso, só que não é o que o Canadá precisa, não é? Então, isso vai dificultar a sua vida lá na frente, Sim. certo? Sim. Então, é isso, as áreas elegíveis, elegibilidade do aluno para ter PJWP continua a mesma. Você precisa ter estudado full time durante todo o tempo, exceto no último semestre, ou se você obteve uma autorização para poder ser part-time, tá certo? Isso cada tem um sistema diferente. Tem que cumprir regras, ou seja, se você é aluno, você só pode trabalhar part-time, né? Antes, na época do Covid, poderia ser full-time, depois baixou para 20 horas e agora subiu para 24 de novo. Então, lembra que você tem que manter como aluno internacional 24 horas fora do campus, né? E a duração do programa, a duração do PGWP era de 1 ano a 3 anos, né? De 1 ano a 3 anos continua sendo para bacharelado, mestrado, PhD. Para college, só vai chegar a 3 anos de duração. Aí a gente volta para a questão das profissões em alta demanda. Se o curso estiver em uma dessas áreas que estão em alta demanda. Então, é isso. PGWP é isso, né? Você quer alguma... Quero. E a questão do visto de trabalho para o parceiro, tanto em college quanto em mestrado, continua valendo a mesma coisa? Parceiro ou dependentes? Isso também mudou bastante. Então, por enquanto, a gente tem metade não está tão
claro quanto o PGWP, porque tem algumas coisas que ainda vão ser anunciadas no dia 1º de novembro. 1º de novembro, marquem essa data. É uma data crucial, tá certo? Vai estar todo mundo assistindo para saber os planos de imigração para os próximos 3 anos. E eles vão especificar com mais detalhes como é que vai funcionar essa questão do parceiro. Porque faz uma diferença, né, Karina? Assim, Claro, porque se são duas pessoas, se o cônjuge não pode trabalhar, do jeito que está a situação hoje em dia, assim, custo de vida altíssimo aqui, isso impossibilita a família se manter no Canadá. sim, Então, assim, é uma coisa que você tem que colocar no papel antes de vir para cá e pensar, pô, se meu cônjuge não puder trabalhar, o que é que eu vou fazer? Será que vale a pena? Né? sim, Então, com certeza. tem que pensar nisso. Certo. Então, primeiro lugar, vamos deixar bem claro quem pode pedir o Open Work Permit, tá certo? Ligado ao estudante internacional. Pode ser marido, mulher, pode ser companheiro de união estável, pode ser filhos dependentes, que eu acho que é uma coisa que as pessoas também não sabem, né? Ah, então quer dizer que meu filho podia trabalhar, meu filho tem 18 anos? Pode. Da mesma forma que tem spousal work permit, também tem work permit para o filho dependente do aluno internacional. Então, assim, o aluno internacional, ele precisa, para o cônjuge poder ter direito ao Open Work Permit, ele tem que ter feito agora doutorado, Aham, mestrado aham, ou programas profissionais. Aí tem as áreas específicas, tá certo? Doutorado e mestrado pode ser qualquer área. Tem aí aham, um detalhe: se for mestrado, o mestrado tem que ser acima de 16 meses. Porque aham. existem mestrados que têm 12 meses. Então, Tem, sabe essas coisas pequenininhas, esses detalhes pequenos que, vou fazer o mestrado, 12 meses vai dar tudo certo. Aí chega aqui, bum, não vai poder aplicar acaba. o PGWP, né? Então, lembra disso. Se for mestrado, são 16 meses. Alunos de college, acabou, gente. Não tem mais Open Work Permit para cônjuge. Sim. Tem algum caminho, né, alternativo? Então, assim, é que as pessoas sempre me perguntam: Maíra, mas não é possível que eles fecharam completamente. Tem uma outra forma da gente aplicar? Tem. Porque você pode pedir Open Work Permit como trabalhador, como Temporary Foreign Worker, tá? Então, aí é uma outra categoria. Sim. Aí tem duas subdivisões, que é trabalhadores de alta qualificação e de baixa qualificação, tá certo? Aham, De alta qualificação tem que ser NOC 0 a 3 em setores vitais e que estão em alta demanda. Então, eles já listaram executivos de alto ranking, cientistas, engenheiros, profissionais da área da saúde, TI, continua. Peraí, Maíra, então quer dizer que eu, como aluna internacional, não posso, quando eu mandar a minha aplicação de IPGWP, não vou poder mandar junto a da minha esposa. Correto. Mas eu posso fazer uma aplicação separada se você estiver trabalhando na época. Por exemplo, aham. engenheiro de TI. Eu estou trabalhando full time, eu estou graduando e já terminei os módulos que eu tinha que fazer e estou trabalhando full time. Só estou esperando o meu PGWP. E a minha esposa vai ficar em casa? Não. Se você está trabalhando, a sua esposa, ela vai ser elegível dentro dessa outra categoria, tá? Então, não é a aplicação que a gente vai mandar junto com o seu PGWP, é uma aplicação separada. E se for de baixa qualificação, ainda tem a possibilidade da minha esposa conseguir PGWP? Tem. Se for NOC 4, NOC 5, em setores críticos, ou seja, saúde, agricultura, construção. Então, assim, é o que eu tô falando. Não tá tudo perdido. Ainda dá Sim. tempo, tá certo? Mesmo quem tá aqui, poxa, eu resolvi fazer business management. Não quer dizer que minha esposa daqui a 2 anos não vai conseguir. Não, gente. Daqui para lá, você pode escolher profissões, empregos que sejam mais alinhados a essas profissões que estão em alta demanda, porque a gente ainda assim consegue
o Open Work Permit para sua esposa, tá certo? E é isso, assim, em termos de Spousal Work Permit, é isso. Você tem mais alguma dúvida em relação a isso, Karina? Não, eu acho que a gente pode passar então para a questão, eu chamo de almia. Como é que estão essas restrições para essa categoria? LMIA, né? Aham. Certo. Existe um programa que chama Temporary Foreign Worker, Ah, que é através de um processo que chama LMIA. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que explicar o que é um LMIA para as pessoas entenderem. Quais são as formas de você conseguir trabalhar no Canadá de forma legal? Ou você vem, estuda, depois consegue o seu PGWP, tá? Ou, se no caso isso não for uma opção para você, você pode ser contratado por um empregador canadense que vai fazer um processo para você que chama LMIA, que é Labor Market Impact Assessment. Então, basicamente, esse processo, ele serve para mostrar para o governo que o empregador canadense tentou contratar residentes permanentes e cidadãos canadenses e não conseguiu achar ninguém para ocupar aquela vaga. Então, não teve outra opção a não ser contratar esse trabalhador estrangeiro, tá? Então, assim, existem 3 respostas para esse processo de LMAE. Resposta negativa, resposta neutra, resposta positiva. Negativa é assim, eu estou contratando e isso vai impactar o mercado de trabalho canadense, ou seja, eu estou tirando a vaga de um canadense. Então, nesse caso, não vai dar certo. É uma negativa mesmo, tá? Você não vai poder aplicar para o seu Work Permit depois. A positiva e neutra significa que está tudo ok. Não vai impactar em nada. Porque o empregador não conseguiu, ou porque tem alta demanda, ou por causa da urgência. Então, nesses casos, a gente faz a LMIA e, posteriormente, a gente manda uma aplicação para Work Permit. Aí eu consigo trocar o status, entendeu? Por exemplo, se a pessoa é visitante e a gente faz LMIA e LMIA dá positivo, aí eu troco de visitante para trabalhador, certo? O que mudou? De novo, tudo está mudando agora. Em 26 de setembro, o governo falou: não iremos processar mais LMIAs de baixo salário, tá? Em áreas do Canadá onde a taxa de desemprego é 6% ou acima. sim, Tá? faz Aí, sentido. aí vem aquela pergunta: o que é um trabalho, um emprego, essa categoria de baixo salário? O que é um baixo salário? Aí vai depender de cada província, de cada localidade, tá certo? Então, assim, na província de Ontário, tudo que tiver abaixo de $28,40 é considerado baixo salário, tá? Então, assim, meu, é muito difícil, porque hoje em dia a gente está lutando para conseguir um emprego de 22, 23. Para pagar acima de 28,40, tem que ter calibre, né? Então já estão dificultando. A outra coisa é, significa que então Ontário não tem lugar nenhum que eu possa ir fazer um LMAE abaixo de 28,40 centavos? Não, tem. Pior que tem, porque é por localidade. Aí a gente tem que ver a área de desemprego em cada localidade. Sim. Então, esse é um post que eu tenho no meu Instagram, se vocês tiverem interesse. Eu tenho até um link lá que você consegue ver a taxa de desemprego em todas as regiões. Se não me engano, eu acho que Guelph, não sei se você está aqui em Ontário. Eu estou em Ontário. Ontário. Eu acho que Guelph, se não me engano, London também tem uma taxa de desemprego baixa. Eu vi Então, isso. então ainda consigo fazer. Mas para quem está aqui em Toronto, já não consigo fazer mais. Só acima de 28,40 centavos, que aí é o que a gente chama de high wage LMIA. Aí a gente ainda consegue fazer, tá certo? O que mais que mudou? A cota que cada empregador tem para contratar trabalhadores estrangeiros agora é 10%. Antes era 20%. Ou seja, se esse empregador tem 10 funcionários, antigamente só dois poderiam ser estrangeiros, tá? Quando eu falo estrangeiro, pode ser estudante, pode ser visitante, enfim, desde que a gente faça ela aí, né?
Agora não, agora de 10 funcionários, somente um. Então, mais difícil ainda. A duração máxima do emprego através do LMIA era 2 anos, agora é 1 ano só, tá? Então, cada vez mais complicado. Mas ainda é possível, tá certo? Sim. Ainda tenho clientes que eu estou fazendo LMIA e, Deus quiser, vai dar tudo certo. Então é isso. Tem mais alguma pergunta que você quer fazer? Tenho. Então, essa questão de virar. Eu estou aqui com visto de visitante e virar trabalhador, então, só por meio desse processo que você explicou agora? É, Que entra na cota. através do processo de LMIA. A gente faz um LMIA e depois do LMIA a gente manda a aplicação de Work Permit. Aí tem mais um detalhe, que é mais uma mudança, tantas mudanças, mais uma mudança. É que para fazer essa troca de status, agora já não pode ser feito dentro do Canadá. Ah, ué, e agora? Como é que faz? Todo mundo falou assim, poxa, e aí, né? Se eu vou fazer uma LMIA, aí sai minha decisão, acabou para mim. Vou ter que voltar para o Brasil, ficar esperando no Brasil para poder entrar de novo. Já pensou? Tem duas opções, tá? A primeira opção, aí a gente volta para o que era antes do COVID, tá? Porque essa exceção que foi dada da gente poder fazer troca de status dentro do Canadá foi por causa da pandemia. Então a gente tem que ver o que era feito antes da pandemia. Como é que era feito antes? Ou você fazia uma coisa que chama flag pooling, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Não, não. Flag pooling é assim: você tem visto americano, aí você sai do país e entra no país de novo. Na hora que você entrar no país, você aplica na fronteira. Então você pode ir em qualquer fronteira aqui na Niagara Falls, tá certo? Mas você tem que ter o visto americano para sair e entrar de novo. O lado bom e o lado ruim. O lado bom, o lado bom é que você economiza dinheiro, você não precisa voltar para o Brasil. Sim, sim. O lado ruim é que a sua aplicação ela vai ser avaliada na hora com um oficial olhando para você e fazendo um monte de pergunta para você. Então, assim, se você não for bem instruído e não levar toda a documentação necessária, você vai ter uma negativa e que vai ficar nos seus records. Isso vai ficar feio para você no futuro, porque vai continuar lá, né? E você não vai ser, não vão permitir que você entre. Eu falo assim, ó, daqui você vai voltar pro Brasil, não entra mais. Sim. Então, como é que é a forma segura de fazer um flag pooling? Existe uma aplicação que consultores e advogados fazem, é uma aplicação de fronteira, tá certo? Então, a gente prepara uma aplicação em papel que tem todos os documentos necessários, a gente faz uma submissão, uma carta de submissão, explicando, e eu preparo o meu cliente, falo, olha, eles vão te perguntar isso, vão te perguntar aquilo, não leva celular. Tem tanta coisa, tem gente que leva celular, e aí eles pedem para ver mensagens, entendeu? Nossa. É sério, então. Tem que ter preparação, tá? Então, economiza dinheiro, mas você precisa ser bem preparado. Você consegue fazer. A segunda opção é aplicar fora do Canadá. Então, você vai colocar o endereço da sua aplicação, vai ser seu endereço do Brasil, tá? Quando vier a decisão positiva, você tem que sair e entrar de novo. Infelizmente é assim, tá? Vai ter que gastar um dinheiro aí. Sim. Infelizmente, é mais ou menos por aí. Você tem alguma dúvida? Sacrifício, né? São sacrifícios. Não, só a Gabi Barros, ela tá perguntando se essa mudança do LMIA, ele já tá valendo. Se a mudança já tá valendo. Já tá valendo, Gabi? 26 de setembro. Eu sei porque eu tinha um cliente que a gente teve, porque eu não sei, só dando mais informações sobre o processo de LMIA, mas isso é mais técnico, tá? É para quem é advogado e consultor. A gente tem que anunciar a vaga por 28 dias. Aí o meu cliente resolveu anunciar 25 dias antes de ter esse corte.
Aí a gente teve que começar tudo de novo, porque era 27h40 e aí não ia passar. Então a gente teve que começar a anunciar de novo a 28h42, que a gente tem que ter um buffer aí. Então, infelizmente já está lento, tá? Tá. Então, vamos só repassar então um pouco, Maíra, essa questão do futuro, né? Vamos esperar. Ah, Gabi, tá bom. Deixa eu só responder aqui a Gabi. Ela disse que vai avisar uns amigos. Tudo bem, Gabi. Nada. Aí o seguinte, então. Fala então só o que, que a gente tem que estar preparado para esperar então o dia 1º de novembro. Tem que ficar atento às recomendações. Isso. O que, que a Assim, gente vai esperar? a gente fiquem atentos para uma coisa que chama planos de níveis de imigração, que é uma coisa que acontece a cada 3 anos, né? Então, o governo ele vai fazer um planejamento de 3 anos. Como é que ele vai distribuir as cotas? Porque existem várias classes de imigração. Existem refugiados, existe family class, existe economic class. Então, eles têm cotas, né? Então, eles falam, vamos dividir aí 30% para refugiados, 40% para economic class. Então, a gente já sabe mais ou menos quantas vagas vão ter daqui para frente, quantos imigrantes eles vão receber, quantos residentes permanentes eles são dispostos a aceitar. Aí você já consegue se programar com isso, tá? Vão ser dados mais detalhes sobre a questão do Spousal Work Permit, tá? Então vamos ficar atento para isso também. Vão ser feitas algumas mudanças em relação à reunificação familiar da classe de patrocínio familiar. Não sei se tem alguém que está interessado, né? Quebec colocou uma cota. Nunca tinha feito antes, mas a partir pouco tempo atrás, o Quebec falou assim: não, agora a gente não vai aceitar todos, a gente tem uma cota, tem um número limite de pessoas que a gente vai aceitar através de patrocínio familiar, que é triste, né? Porque, tipo, quem tá aqui, aí o marido tá em outro país, vai ficar separado porque existe uma Não cota, é? né? Assim, eu acho que eles já estão imaginando que com a diminuição de alunos internacionais se tornando residentes permanentes, vai ter um influxo muito grande para outras classes, o que já está acontecendo. Então, muita gente aplicando para residência familiar através de patrocínio familiar, porque tem um namorado e já está morando, já está em união estável, ou está casada, né, com canadense. E uma outra coisa que está acontecendo, que está assustando bastante o governo, é um número de alunos internacionais que está aplicando para refúgio, para asilo político. Então, assim, eles vão precisar restringir também essa questão de asilo político, porque os critérios, assim, não vai poder comportar todo mundo, né? Então, vai ficar bem complicado. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente estar ligado também é que vão ser dadas algumas opções de transicionar de residente temporário para residente permanente nas profissões que estão em alta demanda. Então, já está tendo assim uma conversa por trás dos bastidores entre consultores e quem está legislando, de que o pessoal da área de construção vai ser beneficiado nesse sentido. Tá Quem está bom. trabalhando com drywall, eletricista, né? A gente tem que prestar atenção aí também a partir do dia 1º de novembro. Vai ser feita uma redistribuição das cotas dos sorteios a nível federal e doméstico, ou seja, PNPs, né? Provincial Nominee Programs. E tem uma outra coisa também que é um ponto de interrogação, mas as pessoas estão falando que pode ser que aconteça, pode ser que tenham sorteios federais por localidade, através do seu, quem está do Express Entry Pool, né, você sabe que você precisa colocar lá o seu postal code, que é uma coisa que eles fizeram todo mundo mudar no ano passado, ninguém sabia por quê. Então, uma coisa meio que está alinhada com a outra. Pode ser que venha alguma coisa nesse sentido também. E, gente, alta demanda. Tudo profissão em alta demanda. Olhem as profissões em alta demanda federais, provinciais
E aí eu vou dizer para todo mundo, vai lá no meu Instagram, eu tenho postagens, tem a lista, porque assim é muito difícil eu lembrar de tudo. Eu tenho a lista por província É e importante. as federais, Sim. tá? Se você estiver na dúvida se a sua ocupação ou do seu marido se encaixa, porque, de novo, saber o NOC não é o título do que você faz, tá certo? Não é, eu sou analista financeiro. Mas será que você realmente faz as atribuições do cargo de analista financeiro? Tá? Aí eu tenho que ver quanto que você ganha, o que que você faz, e é assim que a gente determina qual é o NOC de cada um. Então, Então, tudo tem que bater, Maíra. Não é só o título, você tem que ver em detalhes. Nossa, é mais complicado do que a gente imagina, né? com certeza. Então, assim, quando eu tenho cliente, a pessoa fala assim, eu trabalho em banco, eu sou assistente de gerente. Opa, peraí, mas o que é que você faz? Quanto você Uhum. ganha, né? E aí a gente consegue ir navegando esse sistema. E assim, na hora de fazer a carta de referência também tem que tomar muito cuidado, porque o empregador não sabe o que vai colocar, tá? Então, por exemplo, se você fala que você é gerente de banco, mas você está ganhando US$ 17 a hora, tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada, porque o prevailing wage para quem é gerente de banco não é baixo. Então, se tiver alguma discrepância, o oficial vai dizer, isso aqui não está certo, esse não é o seu NOC. Aí dá problema lá na frente, né? Nossa, É, já pensou? é bem complexo, mas o que eu queria dizer, Karina, é que, assim, apesar desse sentimento quase, assim, apocalíptico que está tendo agora, imigração, É, eu é meio isso. acho que ainda tem muita esperança para quem está aqui. Sim. E eu acho que as pessoas têm que lembrar que você não chegou no Canadá à toa. É, Você chegou é porque você tinha que estar aqui, né? Eu acho que tudo na vida acontece porque precisa acontecer, né? Foi alguém que falou para você e aí as coisas foram dando certo. Então, tudo na vida tem um propósito. Eu não sou extremamente otimista, né? Que nem as pessoas, tem jeito para tudo, mas eu acho que se a gente trabalhar certinho, fizer tudo correto e se planejar, que é uma coisa tipicamente canadense, é, tudo no Canadá a gente planeja há 1000 anos atrás. Antes de você nascer, você já tem que ter planejado, é verdade. né? Você É verdade. vai, sei lá, você vai num parque provincial, você tem que fazer reservas, tem que pagar, você tem que saber onde você vai estacionar, entendeu? E que é uma coisa que, assim, como brasileira, eu tô acostumada, né? Eu sou uma pessoa É, espontânea. Eu chego num lugar, eu quero estacionar aqui. Não, Maíra, tem um permit, você tem que fazer reserva online. Então, assim, se planejem, tá? Para tudo que você vai fazer, se você pretende ficar no país, você fazendo um bom planejamento, isso inclui planejamento financeiro também, faz uma diferença isso. grande, né? Você sabe. É mesmo porque, Maíra, antes de vir para cá, a gente já tem que ter esse planejamento financeiro, né? E aí, falando agora do meu lado, puxando a sardinha para o meu lado, quando você chega, então, assim, planejamento financeiro é uma coisa que não pode parar. Tem que ser antes, durante e depois. Aí, quando você está aqui também, você tem que procurar saber como é que você faz seu dinheiro render. Porque não adianta você só ganhar e gastar, porque a gente sabe que os custos são altos. Então, tem que saber onde alocar o dinheiro, como é que faz para render, como é que faz para ganhar, para não pagar tanto imposto. Então, tudo isso é planejamento. Já fiz meu merchan aqui. Mas olha só, assim, eu, por exemplo, eu vou ser sincera com você, Karina, eu sou bem leiga para essa parte financeira. Eu sou, assim, sou péssima financeiramente. Mas é uma coisa que o Canadá me obrigou a fazer, porque, assim, minha filha já está na universidade, aí eu tive que fazer um RESP para ela. Tenho que fazer o cálculo, por exemplo, de quanto a gente vai ter que pagar de volta para o governo, porque ela pediu ou SAP, benefícios que a gente pode pedir, a gente não sabe. É muita informação, Karina, né? Precisa Sim, realmente
de um profissional que fale para a gente, olha, você tem direito a isso, você sabia que você podia fazer isso? Né? Pois é, Eu fui descobrindo assim, na porrada mesmo. pois é. E, e a gente, assim, o ideal é a gente se planejar para ter a nossa consultoria. Aí vou falar um pouco mais da nossa consultoria. Ela é gratuita, então, assim, é bem acessível, né? Então, assim, e conhecimento abre portas. Nossa, se a gente soubesse, se a gente soubesse de tanta coisa, a gente consegue mudar a nossa vida com conhecimento, né, Maíra? Com Não tem como. certeza, com certeza. E assim, imigração também, aquela coisa. Você pensa que você vai gastar X? Ah, minha filha, triplica. Triplica, porque a cada hora é uma coisa nova, e você vai gastar com tradução de documento, police certificate que você vai ter que tirar, exame médico. Ah, você achava que dava, que conseguia fazer sua aplicação sozinha, mas teve uma recusa e vai ter que pedir para um consultor fazer para você. Aí já é um gasto. Então é gasto em cima de gasto em cima de gasto, né? Sim, sim, Então, sim, gasto. com certeza tem que ser tudo realmente no papel. Sim. E aí, Maíra, vamos responder aqui. A Gabi, ela pergunta assim: depois de conseguir o PR, há algum risco dessa pessoa perder? Ah, se a pessoa cometer um ataque terrorista, Pedir que não, né? tem um risco. Tem um outro risco que foi incluído há não muito tempo atrás, que é uma coisa que chama misrepresentation. Hum. O que é isso? É quando você mentiu em uma aplicação. Ah, Existe as pessoas não sabem disso, mas o formulário 5669, que é o background check, é background schedule A background something, que você tica os boxes e você assina embaixo. Aquilo é uma declaração. me lembro. É uma declaração. Então, quando o seu processo está em processo e pede para você preencher aquele formulário de novo, eu tenho certeza. Quando mandam requisito para os meus carta requerendo esse formulário de novo, é porque eles estão desconfiados que a pessoa está mentindo. Tá? Documento falso, trabalhou mais do que poderia trabalhar como aluno internacional, fez uma gambiarra aqui e ali. Então, assim, você falou uma coisa, mas o seu Notice of Assessment tá dizendo outra coisa que não bate. Então, assim, nesses casos você pode ter sim sua residência permanente revogada, tá? Então, por isso é que é interessante contratar, porque assim, eu não sou contadora, mas eu trabalho com alguns contadores que eles olham o Notice of Assessment e falam, a pessoa disse que estava ganhando tanto. Essa informação bate, que a gente vai mandar os dois juntos. Não, Maíra, não bate. Então a gente não vai mandar, né? Então não é só assim, um checklist, eu vou mandar tudo e não vou olhar nada. Eu tenho que ver sobre os olhos do oficial que vai estar analisando o que ele pode olhar nessa aplicação que não faz sentido. E eles olham tudo, Karina. Eles olham tudo. Eles podem pedir informação do CRA, que, de novo, tem um box dentro desses formulários que você autoriza eles solicitarem informações do CRA também, tá? Então, se você clicar nesse box, se eles estiverem desconfiados, né, eles vão pedir informação. Ou então você vai ter uma coisa que chama Procedural Fairness Letter, que é para quando eles não estão 100% que vão te dar resultado positivo. Aí eles dão uma oportunidade de você responder a pergunta deles antes deles negarem. Então, quando vem Procedural Fairness Letter, é quase que você tem que fazer uma apelação antes de você ser negado, sabe? Pedir uma medida, né? É assim, eu vou negar, mas eu tô te dando a oportunidade de se defender antes da sua aplicação ser negada, recusada. Tá? Então, Interessante. não é legal, não é legal. Quando a pessoa fala assim, Maíra, eu recebi um Procedure Fairness Letter, eu já fico, tipo, meu, tem alguma coisa errada. O que você fez de errado? Eles estão Sim. desconfiados de alguma coisa, vai ser negativo. Mas e aí, você já presenciou alguma Não, coisa já, desse tipo? já. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Uma cliente do Irã, tá certo? Que ela colocou algumas informações
que ela trabalhou em hospital Uhum. e ela foi chamada por conta não só dela ter, ela ter mestrado, doutorado, inglês bom, mas por conta do trabalho que ela teve no Irã também nos últimos 3 anos. Só que o pai dela tinha ações nesses hospitais. Ah, Então o oficial falou: opa, peraí, a gente tem que saber se essas cartas que você mandou são realmente genuínas. Aí mandaram correspondência para os empregadores, para eles se certificarem que realmente ela tinha trabalhado, quantidade de horas e tal. E aí eles falaram: sim, sim, ela trabalhou. É óbvio, né? Porque o pai da menina era dono claro. do hospital. E aí, mesmo assim, mandaram Procedure Fairness Letter. Eu falei: meu, o que eu vou fazer agora? Aí eu tive que fazer uma explicação, um documento mais jurídico, né? Para Não, guardar ela, mas graças a Deus deu tudo certo. E ela se tornou residente permanente e hoje em dia já é cidadã. ai, que bom, que bom. Ai, que bom, Maíra. Então, assim, eu acho que por hoje tá bom, não tem mais pergunta. Mas diz pra gente onde é que a gente pode encontrar seu conteúdo. Você tem Instagram, tem YouTube? Tenho sim. Eu tenho um canal no YouTube, que é Imamura Immigration. Uhum. Tenho o TikTok também. Oh, TikTok. Tenho o Instagram. Tudo Ah, Imamura Immigration, você vai me achar em tudo quanto é lugar. Não tenho blog, tem meu site. sim. E o meu conteúdo em termos de vídeo, porque uma coisa que eu não disse também é que eu fui professora, fui instrutora no curso que forma consultores de imigração. Ah, Então, eu dou que legal. todos os módulos, então é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de dar aula, eu gosto de explicar. Então, o meu conteúdo é mais voltado para classe familiar, que é o que eu tenho mais Sim. paixão, assim. Eu faço tudo, mas classe familiar assim, minha classe predileta. Então, eu tenho vários vídeos, assim, que é passo a passo, como se fossem aulas, de 3 a 5 minutos, explicando sobre a classe familiar. E é isso, mas assim, eu posso fazer também lições sobre demanda, se tiver interesse, né? Ah, Quero saber mais sobre a questão de alunos internacionais, acho que tem bastante demanda. Mas como a minha clientela é bem vasta, eu tenho um grupo também de spousals no Facebook, desculpa, no Face. Tem acho que 11 a 12 mil pessoas, então eu tenho são membros de todas as partes do mundo, então eu não posso restringir e fazer só em português. Por isso que vocês vão ver aqui no meu Instagram os vídeos estão em inglês, porque são voltados para family class, né? ah, E é isso. E se tiver algum interesse de fazer uma consulta para ver o seu caso, a gente tô disponível, a gente pode conversar sobre o caso de cada um e pensar o que a gente pode fazer daqui para frente para ter mais chance dessas pessoas se converterem para residência permanente. ai, que legal. Obrigada. Esclareceu um monte para mim. Eu espero que também tenha esclarecido para o pessoal. Então, muito obrigada, Maíra. E quem quiser fazer planejamento financeiro, seguro de vida, pode contar comigo. Eu, Pode entrar em contato. eu que agradeço e eu vou com certeza referir vários clientes para você, que todo mundo que tiver perguntas em relação à questão financeira, eu vou estar mandando para você poder auxiliar, porque eu tenho certeza que vai fazer um bom trabalho. Obrigada, Maíra. Obrigada pela. Então tá Então, bom. obrigada, gente. Bom final de semana. Bom descanso a todo mundo. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.